Olá pessoal, hoje estou aqui compartilhando mais um vídeo com vocês. E como que está aí? Já estão pensando, já estão se transformando? Já estão usando a autopercepção para perceber o que tem que ser mudado? Gostaria de ter uma resposta positiva disso aí. Então o que eu vim compartilhar com vocês hoje? Eu vim falar sobre um assunto principalmente especial com as mães, do apego maternal. Por que eu estou abordando esse assunto aqui com vocês? Porque assim, eu vejo nos atendimentos que eu venho fazendo ao longo desses 25 anos, como é difícil se libertar de apegos maternais. Porque o filho se sente oprimido, mas com dó daquela mãe, porque é a mãe dele ou a filha, então às vezes se sujeita às chantagens emocionais que muitas mães fazem com os filhos. Então, para muitas mulheres, às vezes o apego daquele filho é tanto que ele não cresce. Para ela, ele não cresce. Bom, eu também sou mãe, às vezes a gente age assim. Parece que o filho não cresceu mesmo lá, velho, já com 40, 50 anos. Mas a gente tem que se conscientizar e abrir a mão. Então, depois que eu aprendi que é assim, o papel dos pais até os 14 anos é 100%. Então, ali, os pais respondem 100% da formação daquele ser. Dos 14 em diante, já se divide. É metade dos pais e metade dos filhos. Então, ali as responsabilidades são iguais para os dois. Então, tudo de errado que acontecer, metade, metade. Agora, a partir dos 28 anos, aí 100% da responsabilidade é dos filhos. Os pais têm que abrir mão, deixar o filho andar, deixar o filho crescer. A partir dos 21 já tem que ir soltando, já tem que ir desapegando, para quando chegar aos 28 não ter mais apego nenhum. Encarar o filho como um companheiro de viagem, que eu já expliquei isso aqui para vocês. Então é um ser que veio para a sua convivência, para que você extraísse dele o que ele tem de melhor. Por isso que a função da mãe é nutrir e alimentar o filho. Então veja, aqui, nutrir e alimentar. Então o que é o nutrir? É educar, extrair o melhor que aquela alma tem. Então, esse é o papel da mãe. Extrair daquela alma o que ela tem de melhor. E educando, ensinando ele para a vida. Mas sem um apego, sempre tendo em mente que ele vai crescer, que ele vai se tornar dono e senhor do seu destino. Então, assim, qual um dos assuntos que me foi pedido para que eu abordasse? A interferência da mãe nos casamentos. Então, aí a gente se torna sogra. E muitas vezes, por esse apego, esta sogra começa a interferir no casamento do filho ou da filha. Então, por isso que muitos genros soltam um monte de piadinha em relação à sogra. Porque às vezes elas se intrometem demais na vida do casal. Como também tem mãe que tem ciúmes da nora, porque o filho é dela. Então, aquele apego naquele filho, ela não vê que hoje ele já mudou de casa, ele não está mais sob a tutela dela. Ele já foi refazer a vida dele, foi fazer a vida dele, foi construir a família dele, e ele foi viver com uma outra pessoa. Então, a mãe não tem que se meter.
A mãe tem que deixar o filho construir a vida dele da forma que ele achar melhor. Nós, como mães, devemos amparar, ajudar, cuidar quando for solicitada. Quando não houver essa solicitação, deixa seu filho. Ah, mas meu filho está sofrendo, que nem muitas mães que eu atendo falam isso. Minha nora é isso, aquilo, meu filho está sofrendo. Mas é a escolha dele, mulher. Ele escolheu, então ele tem que aprender. Então quem tem que gostar ou não gostar daquela mulher é seu filho, não é você. Você tem que respeitar, tem que tratar bem, porque é a mulher do seu filho. Mas não se meta, não queira tomar as dores dele. Ele pediu para você, se ele pediu a sua ajuda, faça o que você achar que é necessário. Mas não se intrometa. Deixa seu filho crescer e aprender. É a mesma coisa a mãe em relação ao genro, também faz muito isso. Ela quer tomar as dores da filha lá com o genro, mas quem dorme com ele é ela. Então, se ela quer separar, você pode dar o apoio para ela, moral, ajudar, mas não se intrometa incentivando ela a tomar partido de separar pela tua visão, porque a visão nossa é uma, a deles é outra. Compreenderam? Então, esse apego maternal, muitas vezes exagerado, destrói a vida dos filhos. Isso eu não estou falando só em relação a casamento. Eu conheço uma pessoa que já está com uma certa idade, deixou de construir a família dela por conta da mãe. Porque muitas vezes a mãe, ao ficar viúva, ela transfere aquela responsabilidade do marido para o filho. Então o filho virou o marido ou a filha virou o marido dela. Porque aí ela não consegue fazer mais nada sozinha. Então aquela filha tem que estar suprindo ela, mesmo que com isso ela anule a própria vida dela. Porque o caso dessa moça, o que aconteceu foi isso. Ela anulou a vida dela, ela não se casou, não teve filho, não construiu a família dela para poder cuidar da mãe que ficou viúva muito cedo. Então hoje a mãe já está no estágio final e ela passou o tempo. Então assim, olha o egoísmo dessa mãe. Ela construiu a família dela, ela teve os filhos dela. E a moça? Não fez nada disso. Então, nós que somos mães, a gente tem que parar e pensar que nós somos só um veículo por onde esses filhos chegaram à Terra. Então, o nosso papel é nutrir, alimentar, educar, preparar eles para a vida. Mas a vida é deles. Eles têm que caminhar. Muitas vezes a gente quer tirar o sofrimento dos filhos, mas nós não podemos. A Terra não é um hospital escolar. Então, cada um veio aqui para se curar e aprender. E a sabedoria, que eu já estou cansada de falar aqui, que é o gosto pelas experiências. Então, cada experiência que a gente vive, a gente tem que extrair dela o gosto, o sentido dela. Porque é com isso que nós vamos aprendendo. Porque às vezes uma experiência amarga é que vai te dar sustentação, porque é dali que vai surgir a tua cura. Compreenderam? Então, esses aprendizados ninguém pode fazer por nós. Ninguém. Por mais que doa, imagine assim, ó. Imagine, você está com seu filho doente. Ele precisa ir para um hospital. Ali ele pode passar por sofrimentos, por cirurgias, por injeções doloridas, mas você pode viver para ele? Você pode sentir isso por ele? Não. Então é a mesma coisa, Deus também se condói de ver o nosso sofrimento, mas nós temos que aprender, nós temos que se curar. Então você que é mãe, principalmente, eu falei para as mães, não falei para pai hoje, falei especialmente para mães.
que é o apego maternal. Muitas vezes eu falo a mãe aranha e a mãe polvo, porque a mãe aranha, ela tece a teia dela em roda dos filhos e quer que todos os filhos permaneçam ali. Mas você viu como a aranha faz? Ela tece a teia e traz a vítima para o meio. E ali, aos poucos, ela vai destruindo a vítima dela. E muitas vezes a mãe faz esse papel. Destrói a vida do filho. E outra, as mães polvo, quer trazer todo mundo ali, controlado. Ela tem o controle sobre tudo. Então, faça uma autoanálise, você que está aí me vendo, e veja se você não está fazendo isso com seu filho. Lembre-se sempre, você é companheira de viagem daquela criatura. Você se propôs a gerar esse corpo para ele, mas o espírito é dele, a vivência é dele, é ele que vai passar pelas experiências dele. Por mais doído que às vezes seja você ver um filho sofrendo, não se meta. E a mesma coisa entre nora e sogra, é isso. Uma tem que respeitar a outra, porque a nora tem que lembrar que aquela mãe gerou aquele marido dela. Então, como ela tem uma mãe, aquele homem também tem. Então, é essa consciência que tem que nascer entre nora e sogra. Então, a sogra respeitar o filho pela escolha dele, mesmo que seja uma escolha errada. A compaixão não é isso? É eu compreender, respeitar as escolhas emocionais erradas que o outro faz, sem interferir, sem julgar, sem criticar, apenas dando um amparo. Então, se o nosso filho pode ter feito a escolha errada dele, nós temos que compreender, mas não interferir, porque é ele que vai decidir. Compreender, nora e sogra, uma respeitando a outra. A nora respeitar que aquele homem tem uma mãe, como ela tem, e a sogra respeitar a escolha do seu filho, seja qual for. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou, clique em curtir. Se não, em não curtir, deixe seu comentário que eu vou ficar feliz. E até o próximo vídeo.